Olá, muito boa noite para você ligado aqui na Record News ao vivo. Nós temos aí imagens da Avenida Américo Boás em frente ao Shopping Vitória. Agora são 6h02. O Link Espírito Santo desta segunda-feira, 21 de agosto, está começando. A crise e o desemprego afetaram em cheio a gestão dos condomínios. A inadimplência é hoje um dos grandes problemas que síndicos e administradoras precisam enfrentar. E para quem deve, é uma grande dor de cabeça. Os inadimplentes correm o risco até de perder o imóvel. Esse é o assunto do Link de hoje e aqui no estúdio eu recebo Gilmar Custódio. Ele é o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB aqui do Espírito Santo. Mas antes, veja os outros destaques de hoje. Quiosques de Camburi vão ter valor do aluguel reduzido para atrair novos comerciantes. Fórum em Vitória discute a retomada do crescimento do setor de energia. Ex-jogador Zico visita Colatina e atrai uma multidão de apaixonados pelo galinho. E pesquisadores comemoram a descoberta de um ninho de arpia que foi encontrado em Sooretama. Agora, no Link Espírito Santo. Hoje aqui no nosso Link Espírito Santo a gente fala sobre a inadimplência e outros problemas relacionados a condomínio. E na nossa enquete de hoje a gente quer saber, você já esteve inadimplente com um condomínio? Sim? Não? Mais de uma vez? Quem ensina pra gente como é que você participa, como é que você vota na nossa enquete é a Emanuela Teixeira, a repórter do nosso portal RC, minha companheira aqui de todos os dias no Link. Oi, Manu, boa noite. Boa noite, Adriana. Para votar na nossa enquete é só ir lá no portal RC e acessar lá a nossa enquete, votar. E também para participar, você pode enviar suas perguntas, as suas dúvidas, para o nosso WhatsApp, pelo número 992525007 e também para as nossas redes sociais, usando a hashtag LinkES. Isso, lembrando que hoje a gente recebe aqui no estúdio o Gilmar Custódio, que ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. Então, se você tem qualquer dúvida relacionada a condomínio, manda pra gente que a gente faz a pergunta para ele. Não é isso, Manu? É isso. Antes da nossa entrevista, vamos às notícias do dia de hoje. E uma boa notícia, viu, para os moradores de Vitória e também para os turistas que visitam a capital. Até o verão, todos os 7 quiosques da praia de Camburi devem estar abertos ao público. A prefeitura assumiu a gestão da praia e quer diversificar os serviços que serão oferecidos. A praia de Camburi é um dos principais cartões postais de Vitória. Um calçadão amplo e democrático, uma paisagem linda e um mar convidativo. A Lorena é moradora da capital e não gosta de ficar longe da praia. Eu venho quase todo final de semana quando dá. Gosto de andar de bike, caminhar, fazer corrida, tomar sol também. Para se exercitar, relaxar, a praia é mesmo uma delícia. Mas um olhar mais atento revela que um detalhe importante está em falta por aqui: os quiosques. A estrutura até existe. O problema é que a maioria deles está fechada. E os que estão funcionando demoram para abrir e só atendem na parte interna. Na areia, as mesas são proibidas e nem mesmo os garçons podem atender fora dos quiosques. Uma situação que incomoda e muitos capixabas. Os quiosques assim, ficaram bonitos, mas um aspecto não convidativo, digamos assim. Não tem uma relação da praia com o quiosque. Esses turistas de São Paulo estão curtindo a cidade e adorando a praia. Mas perceberam que os quiosques estão em falta por aqui. Às vezes alguém esquece de comprar uma água, tudo, aí você para no quiosque, compra uma água, toma uma água de coco. Então eu acho que nessa parte aqui seria muito fundamental, não só para o cidadão de Vitória, para o povo de Capixaba, mas assim, principalmente para os turistas, que seria muito atrativo, Não é difícil entender o porquê dos quiosques de Camburi estarem assim, fechados. Para alugar um espaço como este hoje, é necessário desembolsar cerca de R$13 mil todos os meses. Mas a boa notícia é que isso deve mudar. A Prefeitura de Vitória assumiu a gestão da praia de Camburi, que antes era responsabilidade da União. E o preço dos aluguéis deve baixar e muito. Quem garante é o vice-prefeito de Vitória e atual secretário de obras. Segundo ele, o novo valor de referência do aluguel já está definido. Nós vamos reduzir de 13 mil para 1.750.
aí com certeza nós teremos muitos interessados, poderemos discutir a qualidade, a manutenção do banheiro, o uso livre, liberado do banheiro. Realmente, com esse valor, nós vamos ter condições de ter os 7 quiosques funcionando. A boa notícia não para por aí. Com a gestão da praia nas mãos da prefeitura, ela poderá implementar mudanças no local, permitindo as mesas e o atendimento na areia. Para agradar os banhistas, a prefeitura também fez uma pesquisa para saber o que turistas e capixabas querem consumir na praia. A ideia é oferecer mais do que os produtos tradicionais. Tem que ser um uso qualificado, diversificado, não é apenas peruá e cerveja. Nós temos que ter uma hamburgueria gourmet, nós temos que ter uma cervejaria artesanal, né? Nós temos agora a vibe aí da bicicleta, tem que ter alguma relação, alimentação saudável e a utilização da areia das praias, né? A pessoa tem que ter condições de sentar numa cadeira, tomar uma cerveja, ter o filho talvez numa brinquedoteca. Para conseguir um espaço na praia mais famosa de Vitória, os interessados terão que participar de uma nova licitação. A ideia é acelerar o processo para que os quiosques já estejam funcionando no início do verão. A novidade foi muito bem recebida por quem frequenta a praia. Isso é muito bom, né? Porque a gente passa aqui diariamente, aqui vê sempre fechado, vê sempre vazios os quiosques. Agora no verão não, vai ser muito melhor, vai estar mais lotado, vai ter mais pessoas frequentando uma praia. Isso então vai ser muito bom, muito agradável. Pois é, e a Prefeitura espera até setembro divulgar aí o edital de licitação dos quiosques. E um fórum aqui em Vitória discute alternativas para a retomada do crescimento do setor de energia. As informações com Luiz Ardini. A energia é, sem dúvida, um dos principais desafios da humanidade e também é um assunto de muita importância para o Espírito Santo, já que a geração de energia está ligada diretamente ao desenvolvimento econômico. Por isso eu converso agora com Guilherme Dias, consultor do FEEnergia, que é a 9ª edição do Fórum de Energia Capixaba, para falar sobre esse assunto. Guilherme, quais são as potencialidades que o Espírito Santo tem e que destacam o Estado em todo o Brasil? Nós vivemos um momento que, após uma recessão, uma crise de mais de 2 anos, a economia dá os primeiros sinais de recuperação. Agora, no setor de energia, há fortes oportunidades de investimento. Tanto é que, ainda no segundo semestre agora, haverá 2 rodadas, 2 leilões da Agência Nacional de Petróleo para exploração de novos campos de petróleo e gás, vários deles no Espírito Santo, em que tem a possibilidade do Estado aumentar a produção de petróleo e gás. E segundo, haverá um leilão também em dezembro do que eles chamam de energia nova, que são energias renováveis, como a energia solar, fotovoltaica, energia eólica e energia com base hidroelétrica. O Espírito Santo tem oportunidades em várias áreas, mas eu destacaria que hoje, talvez o maior potencial do Espírito Santo para gerar energia é a partir do gás natural, com termoelétricas, como já existe uma em Linhares. Agora nós estamos atravessando uma crise econômica. Como é que o Espírito Santo está posicionado neste momento para a retomada dos investimentos nesse segmento? Estamos bem posicionados. O Espírito Santo hoje produz em torno de 50% da energia que consome, mas isso já foi um percentual menor, ele vem crescendo a partir de investimentos que o setor privado vem fazendo. Então, essa é a tônica da 9ª edição do Fórum de Energia. Era quais as condições, quais as oportunidades que tem para estimular novamente o investimento privado. E ele tem muitas oportunidades da chamada autogeração, como a geração a partir de biomassa, no caso das usinas de álcool e açúcar no norte do estado. As grandes indústrias podem gerar energia também através de seus processos industriais. E os novos ramos de energia, como eólica e solar, quer dizer, além do que eu já disse, que é a energia a partir do gás natural, que pelo enorme potencial exploratório no estado, nós temos aí um grande caminho a percorrer. Agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o fórum, porque ele reúne a iniciativa privada, o governo. Gostaria que o senhor mencionasse a importância da interação entre esses entes que ajudam a formar e ajudam a discutir esse assunto. Ao longo da programação do fórum, nós temos representantes daquelas entidades que formulam a política para o setor em nível nacional, como o Ministério das Minas e Energias, a Empresa de Planejamento
energético do Ministério, entidades que regulam como a Agência Nacional do Petróleo, entidades financiadoras como o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, enfim, empresas, investidores, enfim, toda a comunidade acadêmica, todos aqueles que ajudam basicamente a criar esse ambiente para favorecer o investimento privado. Muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luiz. Bom, e se você mora aqui na região metropolitana, já viu que o tempo mudou nesta segunda-feira, né? Pois é, o Instituto Clima Tempo emitiu um alerta de ventos fortes aqui para o estado até a próxima quarta-feira. A gente vê aí imagens ao vivo da câmera da Prefeitura de Vitória e a gente pode ver ali ó, a árvore balançando, já está ventando forte. E essa frente fria que chegou aqui ao estado, ela vem acompanhada de rajadas de vento que podem chegar a 60 km por hora. Principalmente no litoral, incluindo aqui a nossa capital, Vitória. Bom, o mar também deve ficar agitado e a Marinha emitiu agora à tarde um alerta de ressaca e ondas grandes. E olha que bacana essa notícia. Pesquisadores encontraram na reserva biológica de Sooretama um ninho com filhote de gavião real, também conhecido como arpia, é a maior águia da América do Sul e está ameaçada de extinção. Esse é o primeiro ninho de arpia descoberto na reserva biológica de Sooretama e o primeiro com filhote na região. A descoberta foi feita na semana passada e muito comemorada pelos pesquisadores, já que o gavião real está ameaçado de extinção e por causa do desmatamento e da alteração do habitat, a ave é dificilmente avistada em boa parte do país. O filhote que está no ninho tem entre 4 e 5 meses. Desde 1997, o gavião real é estudado pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, por meio do projeto Arpia, que busca conhecer e conservar a espécie no país. Uma arpia em idade adulta mede até 105 centímetros de comprimento. Os machos pesam de 4 a 5 quilos e as fêmeas podem chegar até 9 quilos. Bom, a seguir, dívidas de condomínio, como os síndicos estão driblando a crise e a inadimplência. Agora são 6 horas e 14 minutos, nós temos aí imagens ao vivo da Avenida Beira Mar, Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Estamos de volta com o nosso link e hoje a gente fala sobre a inadimplência das famílias com o condomínio. E a pergunta na nossa enquete é, você já esteve inadimplente com o seu condomínio? Sim? Não? Mais de uma vez? Como é que será que está a primeira parcial da nossa enquete? Vamos aqui para Manu. Manu, quais são os números até agora? Pois é, Adriana, 44% votaram que já ficaram inadimplentes sim com o condomínio, 34% sim e mais de uma vez e 12% que não. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, né? Sobre a nossa enquete e a gente dá o resultado final no próximo bloco. Bom, e a taxa de inadimplência nos condomínios aqui no Espírito Santo, que era de aproximadamente 10%, está 4 vezes maior por causa da crise, claro, do desemprego. Para tentar reduzir a inadimplência e reduzir as contas, muitos síndicos estão apostando em medidas de economia. A Valéria é síndica deste condomínio em Itapuã, na cidade de Vila Velha, região metropolitana. Para diminuir os gastos e evitar a inadimplência, as lâmpadas comuns foram substituídas por lâmpadas de LED, bem mais econômicas. Nos corredores de todos os andares, tem sensores de presença para a lâmpada não ficar ligada à toa. Além disso, o uso dos elevadores é alternado. Das 11 da noite às 6 da manhã, só um funciona. A simples atitude já ajudou na redução de 23% do total de quilowatts-hora de energia consumidos pelos elevadores. Além disso, todas as torneiras passaram por manutenção para evitar o pinga-pinga de água. Com isso, ela conseguiu economizar de 15% a 18% o gasto com água. Todos esses esforços são resultados de uma gestão financeira eficaz.
Tem crise, aumento de inadimplência, então a gestão financeira ela fica muito mais evidenciada, né? O quanto a gente consegue fazer com menos ou economizando ao máximo possível, né, tudo que o prédio necessita. Para evitar a inadimplência, a alternativa de muitos síndicos tem sido a mesma: redução de gastos. Buscar alternativas diferentes para poder estar enxugando um pouquinho, né, os gastos e conseguir tocar, né, conseguir continuar. Com o agravamento da crise econômica nos últimos anos, a inadimplência no pagamento das taxas de condomínio, que variava em torno de 10%, este ano subiu para 40%. E esse número tende a aumentar se a economia não apresentar sinais de melhora. E não tem jeito. Quem acaba pagando pelo prejuízo são os outros moradores do condomínio. Para os demais que ficam arcando com os que não pagam, consequentemente existe um acréscimo do condomínio em razão da inadimplência de diversas unidades do prédio. Entendeu? Então isso acaba por onerar quem consegue pagar as contas em dia. Mas o condômino precisa ficar atento. Deixar de pagar as taxas pode acarretar até mesmo na perda do imóvel. Se essa inadimplência se agravar, isso vai gerar um processo judicial que pode levar até a perda do imóvel, entendeu? Com uma penhora e um leilão, o imóvel é leilão. E foi assim, apelando à justiça, que este síndico conseguiu diminuir a taxa de inadimplência no condomínio que ele administra. Tinha condôminos com 1 ano sem pagar condomínio. Em alguns casos, são pessoas investidoras e acabam esperando vender o apartamento para poder liquidar a dívida de condomínio. Mas a água do condomínio não espera ele vender o apartamento, o material de limpeza não espera ele vender o apartamento. Então, assim, são esses desafios que encontram na inadimplência, né? Bom, e sobre esse assunto, eu converso agora com Gilmar Custódio. Ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB e diretor jurídico da ADEME, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário aqui no Espírito Santo. Gilmar, boa noite, muito bem-vindo ao Link. Boa noite, Adriana. Desde o ano passado, a lei que trata dos devedores de condomínio, ela endureceu. Ela está muito mais rígida, não é isso? Exatamente. Houve uma mudança do Código de Processo Civil, Lei 13.105, e ela alçou as cotas condominiais à condição de título executivo extrajudicial. Quer dizer isso? Antes o condomínio precisava ingressar com ação para ver aquele direito reconhecido através de uma sentença e posteriormente essa sentença era executada. Então você tinha 2 estágios para receber o crédito. Hoje, com o Código de Processo Civil novo, não. A cota condominial ela pode ser executada diretamente. A gente chama de título líquido, certo e exigível. E é aquilo que o Luiz disse na reportagem, né? Você pode perder o imóvel, ele vai para leilão, ele é penhorado, como é que isso funciona? Exatamente. Quando esse devedor é executado, ele tem 3 dias para pagar, com a redução de honorários. Um outro aspecto importante é que com o ingressamento da ação na justiça, há o arbitramento de honorários. Quem vai pagar os custos do processo é o dono do imóvel que está sendo processado. E os honorários. Então, se ele paga em 3 dias, os honorários são reduzidos à metade. Se ele não paga, ele tem 15 dias para poder fazer a defesa, que a gente chama de embargos. E aí a execução segue. Se ele não contestar, se ele não embargar, todos os atos expropriatórios vão continuar, inclusive chegando ao leilão do imóvel. A partir de quanto tempo da dívida o dono do imóvel corre esse risco? Corre o risco de perder o apartamento ou a casa? A dívida é exigível tão logo ela vença. Quer dizer, quem tem 1 mês de condomínio atrasado pode ser executado? Pode. A questão é que, por segurança, os condomínios, a gente recomenda, inclusive, que essa cobrança, essa execução, ela passe por um estágio. Verificar se realmente o condomínio está inadimplente, emitir uma carta cobrando, para que evite uma execução de forma errada. Um outro aspecto importante, precisa certificar se aquela pessoa que está sendo executada é realmente o comprador, o promitente comprador ou o proprietário. O dono do imóvel, né? O dono do imóvel, para que não se faça a execução
contra quem não é o proprietário, porque isso pode retornar contra o condomínio. Agora, muita gente que deve ao condomínio, né, passa por aquela situação de fugir do síndico, foge do administrador porque sabe que está devendo. E isso está errado, porque a melhor forma de resolver o problema é negociando. Sempre é o melhor caminho. A gente diz que administrativamente fica muito mais fácil e menos oneroso. A partir do momento que se ingressa na justiça, é que pressupõe-se que não existe mais diálogo. Obviamente, se esse devedor deixar para ir para a justiça, ele vai ter um ônus maior. Então, não é muito inteligente deixar. A taxa de condomínio ela pode ser parcelada? Olha, existia uma certa falta de regra com relação a isso. Na verdade, não pode ser parcelada. O que a lei diz com relação à execução? Que o devedor, ele pode optar por depositar 30% do valor e parcelar o restante em 6 vezes. Isso já na fase em que ele já esgotou os 3 dias, não pagou, tem acréscimo de honorários, custos judiciais. Então, aquele montante, englobando tudo, pode ser pago dessa forma, 30% e o restante em 6 vezes. Gilmar, como a gente viu também na reportagem do Luiz, né, muita gente faz a opção por não pagar o condomínio no momento do aperto, no momento do sufoco, não paga o condomínio, prioriza outras contas, como, por exemplo, a água, a luz. Por que disso? Porque a multa ainda é muito pequena, a multa ainda é muito baixa? Perfeitamente. Uma das grandes críticas que, normalmente, o setor jurídico, né, os advogados, principalmente, fazem ao Código Civil é com relação a essa multa. O artigo 1336 estabelece que a multa é de 2% mais juros de mora de 1% ao mês. Então, essa multa de 2% acaba que se tornou um incentivo, porque esse inadimplente, ele substitui, ele faz uma troca entre uma multa maior de 10%, a exemplo de um cartão de crédito, ele prefere pagar o cartão do que pagar a taxa condominial, porque a multa é menor. Mas foi aquilo que um dos entrevistados disse, né? Um que é síndico. A conta de água do prédio não espera, a conta de luz do prédio não espera, produto de limpeza, pagamento de funcionário. Perfeitamente. Quando ele deixa de pagar, ele, por tabela, ele acaba onerando os demais. Então, o condomínio tem uma previsão orçamentária e aquela previsão é com base em todos os gastos que ele tem, que o condomínio precisa arrecadar para poder pagar. Então, se ele fica inadimplente, é menos 1 nessa conta. Então, a gente chama esse condômino de um condômino antissocial. Inclusive, para reiterar, essa prática reiterada, ela pode ser motivo de uma ação para que esse condômino deixe de frequentar o condomínio e tenha outras medidas, inclusive. Ok. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui com o Gilmar sobre dívidas e outros problemas que envolvem o condomínio. Aproveita esse tempinho, manda para a gente a sua pergunta, manda para a gente sua dúvida que nós vamos responder no próximo bloco. Agora são 6 horas e 26 minutos. A gente vê aí imagens ao vivo do centro de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Link de volta para você que nos acompanha ao vivo para todo o estado e vamos agora ao resultado final da nossa enquete. Hoje nós perguntamos se você já esteve inadimplente com um condomínio. Sim? Não? Mais de uma vez? Como é que ficaram os números finais, Manu? Ficou assim, Adriana. 50% votaram que sim, já deixaram de pagar. 30% que sim, mais de uma vez. E 20% que não, nunca deixaram de pagar o condomínio. Pois é, Gilmar, quem está em débito com o condomínio, quem está devendo o condomínio, ele pode ser proibido, por exemplo, de frequentar as áreas comuns do prédio, ele pode ter o fornecimento de gás cortado, no caso do gás que é coletivo? Não, de forma alguma. Essa vedação de uso por inadimplência é uma discussão que se tem na maioria dos condomínios. Normalmente não. O condomínio tem os meios legais de tentar receber e de satisfazer o crédito que ele tem. Agora, frequentar a área de uso comum, talvez assim, a reserva de um salão de festa,
em que, obviamente, é feito por uma reserva prévia, aí o condomínio pode sim cercear esse uso. Agora, as áreas comuns, piscina, uso de portaria, de forma alguma. Gás, se o gás for em conjunto... Não pode, né? Não. Manu, temos perguntas para o Gilmar? Temos aqui a pergunta da Eliette, de Jardim Cambori, que ela pergunta se é legal o condomínio ratear o valor da água entre os moradores sem nenhum medidor individual. Ela comenta que mora sozinha e acha injusto pagar o mesmo que outros moradores que têm família grande. Pois é, esse é um aspecto que está descrito na convenção dela. Hoje a convenção... a maioria da convenção dos condomínios, o rateio da cota condominial é feito pela fração ideal da unidade. O Código Civil estabelece que pode ser pela fração ideal ou por uma outra forma diversa, desde que ajustado na convenção. Possivelmente, pelo relato dela, o prédio deve ser um prédio mais antigo, a convenção dela deve prever o rateio pela fração ideal. Então, é independente... O número de moradores, divide, todo mundo paga igual. Se a fração é igual para todos, todos vão pagar igualmente. Gilmar, a gente está falando de inadimplência, mas esse não é o único problema que os condomínios enfrentam e nem que os condôminos enfrentam, né? Existem outros problemas e muitas vezes as pessoas ou compram ou alugam um imóvel sem conhecer a convenção do condomínio e aí lá na frente vem aquela dor de cabeça, né? O grande problema da convivência... O condomínio é um conjunto de pessoas que moram em um determinado lugar com interesses comuns, né? Então, eles estão submetidos àquelas regras da convenção e do regimento interno. Então, é importante, no momento que vai se locar ou se vai comprar um imóvel, essa pessoa ter conhecimento das regras, porque aquelas regras, elas prevalecem entre os condôminos. E aí, para não infringir... não cair em alguma conduta que possa gerar, inclusive, multa, é muito importante. Pois é importante saber se tem garagem, como a garagem funciona, é importante saber se pode ou não animal de estimação, a questão do barulho, e tudo isso está na convenção, né? Sim. Basta procurar. Manu, a gente tem um comentário? Tem um comentário aqui do Gilberto de Colatina. Ele diz que a crise econômica fez com que muitas pessoas atrasassem ainda mais o condomínio e que os síndicos e os moradores deveriam relevar essa situação, mas ele acha que o diálogo ainda é a melhor solução. Foi aquilo que a gente falou, né? A justiça é somente em último caso. O ideal é que o devedor e o síndico ou a administradora do condomínio sentem, conversem e cheguem a um acordo, né? A inadimplência realmente ela gera um problema para o condomínio, mas o condomínio não pode parar, porque as despesas são mensais, são frequentes. Então, cada caso tem que ser analisado, obviamente o tratamento tem que ser igual para todos, manda um comunicado, mas vai ponderando, porque 50% de um prédio sem pagar o condomínio vai onerar muitos outros 50%. Temos mais uma pergunta, não é isso, Manu? Mais uma. A Cláudia, ela de Vitória, ela disse que foi impedida de votar na Assembleia porque está com a taxa de condomínio atrasada. Ela pergunta se isso é correto. O procedimento de impedir, aquele condômino que está inadimplente, ele pode comparecer às assembleias, ele pode discutir o assunto, ele pode votar, contudo, o voto dele não pode ser computado. De que forma o síndico, o presidente da mesa precisa fazer isso? Ele precisa computar os votos e aí, sem dar publicidade, ele excluir o voto daquele que está inadimplente. Mas a pessoa não pode ser constrangida na frente de todo mundo e ser impedida de votar. O voto dela vai ser... Nós temos uma assembleia, 20 pessoas votaram. A forma de você proclamar o resultado. Olha, houveram 20 pessoas que votaram. Dessas 20, nós estamos subtraindo 5 que estão inadimplentes. Ponto. Ok? Não pode nominalizar, não pode dar publicidade, porque isso pode trazer uma consequência, inclusive, de ação contra o condomínio. Gilmar, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Link. Muito obrigada. À disposição. Obrigada, boa noite. Bom, Manu, a gente tem outras notícias importantes dessa segunda-feira lá no nosso portal? Tem outras notícias sim, Adriana. Hoje a gente traz em destaque que o governador Paulo Artung nomeou novo secretário de esportes e também nomeou mais 2 outros diretores de outros órgãos do governo do estado. Então, na Secretaria de Esportes tomou posse Marcelo Coelho, à frente da SEASA foi empossado no cargo
Luiz Carlos Presotti e no Incapé assumiu Marcelo Coelho. Todos os destaques, todas as informações estão lá no portal R5, assim como as fotos também. E, Adriana, amanhã os moradores de Colatina, né, vão comemorar os 96 anos de emancipação política da cidade. Parabéns adiantado para Colatina, Parabéns, não é isso, Manu? Né? E amanhã vai haver mudanças no trânsito da cidade, de algumas ruas ali do centro. Então vão acontecer desfiles cívicos durante o dia e à noite vai ter uma missa também na Catedral Sagrado Coração de Maria. E lá no portal R5 você confere quais as ruas, né, vão estar interditadas e a programação completa também. E uma última notícia que a gente traz aqui é que a polícia da Espanha divulgou agora à tarde, no final da tarde, Adriana, que capturou o principal suspeito de dirigir a van que atropelou várias pessoas, né, lá na Espanha na semana passada. Matando 15 pessoas, uma criança, né, a última vítima aí, que foi confirmada no domingo. E as notícias também, além dessas notícias, outras notícias também do Brasil, do interior, do estado também, lá no portal R5. Tá certo, Manu. Obrigada, viu? Obrigada, Adriana. Bom, no próximo bloco a gente tem as notícias aí de todas as regiões do estado. Agora são 6 horas e 35 minutos. A gente vê imagens ao vivo da Avenida Reta da Penha, ali no cruzamento com a Rio Branco. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Estamos de volta com o link ao vivo para todo o Espírito Santo. E agora a gente faz o nosso giro pelo estado e a gente começa por Cachoeiro de Itapemirim. Muito bem, você que está ligado aqui no Link Espírito Santo, os olhos do mundo estão ligados em Cachoeiro de Itapemirim, porque nesta terça começa a edição 2017 da Cachoeiro Stone Fair. Do nosso lado, Flávia Milanês, que é a coordenadora, né, desse grande evento, dessa grande feira. Flávia, como é que está a expectativa para a abertura nessa terça-feira? As expectativas são as melhores possíveis, né? A gente trabalhou muito durante o ano promovendo o evento, já é um evento de calendário, a gente já faz a feira há mais de 25 anos, então a expectativa é realmente muito boa de atrair visitantes de todo o Brasil interessados nas inovações e novidades do setor de rochas. Aliás, inovações é o que não vão faltar aqui. Está aqui sendo montada a Praça dos Blocos, né? O que é isso? Que novidade é essa? Todo ano a gente busca trazer novidades para a feira, né? Tanto para os nossos expositores quanto para os visitantes. E esse ano a gente fez uma praça de blocos, então a gente vai ter uma exposição de cerca de 30 a 35 blocos, com uma área de paisagismo, a gente tem um bloco translúcido no centro da praça. Mais moderno, mais lindo no setor. Exatamente, os materiais, as novidades do setor, né? Os materiais que são usados hoje na arquitetura, design, então a gente vai ter tudo aqui na feira. Tecnologia, o que tem vindo por aí? A gente tem a Feira de Cachoeira, ela é muito conhecida por apresentar as inovações e tecnologias do setor, né? Então a gente tem assim muitos expositores de maquinário que vêm para mostrar essa nova tecnologia. A gente está com mais de 30 expositores que participam pela primeira vez no evento e só isso já é um chamariz, né? Exatamente, para as novidades do setor. Bom, Flávio, sucesso para você. A gente vai acompanhar a abertura. Terça-feira, a partir de que horas? A feira começa terça-feira às 14 horas, né? A abertura oficial, quando a gente recebe as autoridades, é na terça-feira às 17, mas na terça às 14 a gente já está esperando todo mundo na feira. Empresários, empreendedores, investidores do mundo inteiro, como é que faz para participar? Para participar, faz o credenciamento. A feira ela é restrita para profissionais do setor, né? E o credenciamento pode ser feito diretamente em nosso site, que é o cachoeirostonefé.com.br. Sucesso para você, muito obrigado. Obrigada. Ok. E de Cachoeiro de Itapemirim, vamos ao norte do estado, as notícias de Linhares. O final de semana foi de intensa programação cultural na Praça 22 de Agosto, no centro de Linhares, ponto histórico e turístico da cidade, nos seus 217 anos de história. A virada cultural contou com centenas de apresentações artísticas nas comemorações do aniversário da cidade.
Foram 2 noites de intensa programação cultural na Praça 22 de Agosto. Mais de 1.500 artistas linharenses foram inscritos na virada cultural, que contou com apresentações de dança, teatro e muita música. O público compareceu em peso. Além do palco, onde as atrações musicais se revezavam, várias tendas com artesanato, pintura e literatura foram montadas no local. Querendo ou não, a gente acaba incentivando de forma direta a prática de atividade física, a prática de dança, além de apresentar novos talentos e talentos já veteranos existentes na cidade. Ótimo, evento ótimo, é um prazer estar aqui participando desse evento cultural, muito legal, né? Não vai passar em branco esse aniversário, né, da cidade. E parabéns pela prefeitura, parabéns pelo prefeito, né, que está fazendo essa iniciativa com essa virada cultural. 217 anos de Linhares. A Virada Cultural 2017 também contou com apresentações de Le Parcours, parque de diversões, área gastronômica realizada por entidades filantrópicas do município, além de uma feira com produtos à base do cacau. Teve gente que aproveitou a festa para unir o útil ao agradável e faturou um bom dinheirinho extra. Muito bom e pelo menos é uma coisa que a gente não precisa pagar. Estamos aqui para poder oferecer nossos produtos da melhor qualidade e que o povo venha participar e a festa está muito boa. Achando ótimo porque na exposição a gente tem que pagar a entrada, aqui não, aqui está liberado. E outra coisa, amanhã, 4 horas, nós vamos apresentar a nossa folia de reis, que é uma coisa muito importante para a cultura do nosso Brasil, né? E a programação está ótima, eu estou gostando demais. Para o secretário de Esporte e Cultura do município, a festa, em novo formato, ficará marcada na memória do linharense. Uma festa diferente, né? Onde nasceu o município de Linhares, que é aqui na Praça 22 de Agosto, vários eventos, né, culturais aqui nessa praça, revivendo, né, tudo que foi acontecido aqui ao longo dos anos. Então nós estamos muito felizes, nós temos aqui eventos para todos os gostos, né, aqui nessa praça hoje. Enfim, eu acho que nós estamos revivendo o início, né, da fundação do município de Linhares. Pois é, e dentro da programação da festa da cidade, um passeio ciclístico também atraiu um bom número de participantes no último sábado. Antes da largada, a expectativa de um bom passeio pela cidade numa bela manhã e com clima agradável. A concentração foi na Praça 22 de Agosto. Cerca de 500 ciclistas, a maioria famílias inteiras, participaram do evento. A criançada fez bonito no percurso de cerca de 10 quilômetros por vários bairros da cidade. O passeio ciclístico foi organizado em comemoração aos 217 anos de Linhares e aos 100 anos do cultivo do cacau no município. Todo ano a gente tem um passeio ciclístico, mas esse ano comemorando 217 anos de Linhares e 100 anos da introdução do cacau aqui na nossa cidade, que modificou os rumos dessa nossa querida Linhares. É muito bacana, ainda mais com essa garotada, essa gente bonita, toda aqui na praça esperando. Gratificante acordar cedo, né? Vim aqui para nós estarmos juntos comemorando esse passeio, os 100 anos, né, do Cacau Linhares e a nossa cidade também completando mais anos de vida. Muito bom isso aí, muito gratificante. É uma alegria, uma satisfação, né? Eu que moro muitos anos aqui em Linhares, para mim é uma alegria. Depois de cerca de 2 horas pedalando, os ciclistas completaram o passeio de volta ao ponto de partida, a Praça 22 de Agosto. O sorteio de várias bicicletas ao final do percurso fechou com festa o evento. Por hoje é só. De Linhares, nós seguimos para Colatina com os destaques do noroeste do estado. Amanhã, dia 22 de agosto, Colatina completa 96 anos de emancipação política. Inclusive, né, são várias atrações. Amanhã, feriado municipal, com desfile cívico, militar. E dentro dessa programação, no último domingo, quem esteve aqui na cidade foi o ex-craque do Flamengo, Zico, que bateu um papo com a nossa reportagem e falou um pouquinho da sua trajetória pelo futebol. Confira. Foi um momento ímpar, principalmente para os torcedores do Flamengo. O craque que fez história no time rubro-negro esteve em Colatina no domingo. Centenas de torcedores estiveram presentes ao evento. Arthur Antunes Coimbra, o Zico, recebeu os fãs e ministrou uma palestra falando da sua carreira e da importância do futebol no mundo. A presença do eterno craque do Flamengo não poderia ter sido num momento melhor. Além de estar completando 96 anos, a cidade
cidade de Colatina recentemente criou a Secretaria Municipal de Esportes. Zico carinhosamente recebeu a imprensa e bateu um papo com a repórter e apresentadora Elisângela Ramos, falando um pouco da sua vida e da satisfação de estar em Colatina. Agradecer, né, todo esse carinho recebido desde que eu cheguei aqui. Então, é sinal de que o trabalho foi bem feito. Pois é, e a gente também sabe que você, quando começou, né, sua carreira, pesquisando, seu pai veio de Portugal, mas ele não torcia para o Vasco, né, era flamenguista. Você teve a oportunidade de entrar no Flamengo, mas acabou não conseguindo, porque teve uma barreira, até por seu patrão ser vascaíno. Então, como foi esse começo? E a situação foi mais que ocorreu com meu pai, né? Meu pai veio para o Brasil com 9 anos, português, lá de Tondela. E o primeiro jogo que ele assistiu aqui, ele foi Flamengo e América, e ele gostou da camisa do Flamengo e se apaixonou pelo Flamengo. Cada filho que nascia, ele dava um uniforme do Flamengo. Então, ele jogava no futebol amador no Rio de Janeiro, e tinha sido tricampeão e recebeu o convite para jogar no Flamengo. Só que ele trabalhava numa padaria que o patrão era vascaíno. E aí o patrão não permitiu, ele, para não perder o emprego, continuou no trabalho, mas perdeu a chance de ser jogador do Flamengo, do time de coração dele. Então a vida quis que eu, anos depois, o representasse no Flamengo, tendo a oportunidade de jogar lá e viver praticamente toda a minha vida profissional lá no clube. Pois é, a nossa cidade está completando 96 anos, né, e a gente está podendo comemorar também a criação da Secretaria de Esportes. Eu queria que você assim falasse da sua opinião da importância, né, de se apoiar o esporte, de valorizar, né, até para os nossos pequenos. Sem dúvida, eu fui secretário nacional de esportes, né, aqui em 91, assim que parei de jogar, e procurei, dentro da minha experiência, onde que eu tinha conhecido, criar um projeto de lei que pudesse beneficiar ainda mais os esportes. Então, parabenizo Colatina por estar criando a sua secretaria e espero que ela possa realmente oferecer condições, criar meios para dar chance aos jovens, qual modalidade for possível, né, criando espaços onde a molecada possa, né, praticar com satisfação. E tomara que deseje sucesso para que sejam felizes e que o esporte possa ter um grande crescimento aqui em Colatina. E como está sendo aí, para finalizar, né, essa companhia maior, né, com o público, que eu sei que agora você está no YouTube. Meu filho pequeno é meio youtuber, está sempre acompanhando tudo. Ele falou, mãe, pergunta para ele se ele resolveu ser youtuber. Não, eu não sou youtuber. O youtuber é o Bruno Torelli que faz comigo. Meu parceiro, está sendo uma experiência bacana, principalmente porque a gente está atingindo um público que não me viu jogar, que não me conhecia. E através das amizades que eu fiz, né, durante toda a minha carreira, tenho condições de fazer os convites para diversas pessoas de diversas áreas. E o pessoal tem ido lá com muita satisfação, sabe que quando é entrevista não é aquela coisa de pressionar para querer tirar isso ou aquilo deles. Então todo mundo vai lá para contar histórias, casos engraçados, e tem sido muito bacana, né? Agora é um ritmo intenso de gravação, porque eu estava, por exemplo, uma semana agora no Japão, chego, essa semana que entra, todo dia vai ter gravação à tarde. Mas é legal, é uma gravação legal, gostosa de fazer. Então, quem ainda não conhece, canal 510 no YouTube, é só ir lá, já tem diversos programas prontos. Eu já estou inscrita. Se inscrever, compartilhar, curtir. E realmente a gente não leva só gente do futebol, já teve gente, o Zé Aldo, por exemplo, da luta, o pessoal do basquete, Glenda do jornalismo, artistas, atores, gente que a gente faz um desafio na gaveta de batedores de falta, gente de outras áreas para ir lá bater bola. Então está sendo muito bacana, muito gostoso. Muito rico, né, de conhecimento. E estou, graças a Deus, com uma produção legal, pessoal
curte, me encarnam muito, né? Mas é gostoso fazer. E gente que tem netos sabe o quanto é bom, a netaiada adora. Tá aí o ex-craque Zico, que esteve aqui em Colatina ontem nesse evento que faz parte da programação dos 96 anos de Colatina. São essas as informações aqui da Princesa do Norte, Capixaba. Vamos agora lá para o norte do estado, para o município de São Mateus. Olá, amigos do Link, boa noite a todos. Colaboradores das empresas do Grupo Sim, aqui da região norte, participaram do último fim de semana de uma palestra. O tema foi Economia Competitiva. O bate-papo, como foi chamado, aconteceu no último sábado, no Hotel Ibis Styles em São Mateus, e contou com a presença, além dos colaboradores do hotel, das rádios do Grupo Sim de Pedro Canário, Pinheiros e dos anfitriões mateenses. Quero muito agradecer aqui à Rede Sim, agradecer ao Ibis, agradecer ao Vitor Guedes e agradecer a vocês, porque sem vocês isso aqui não teria acontecido. Eu estou assim, me sentindo realizada por esse momento e que venham outros para a gente se confraternizar, para a gente aprender, para a gente se motivar mais. Muitas dicas do momento econômico em que estamos passando foram abordadas. Para os participantes, proveitos serão tirados. A influência que a gente tem no rádio lá em Pedro Canário, a gente vai tentar passar isso para os nossos clientes, para os nossos anunciantes, a gente vai tentar passar isso para os nossos ouvintes e principalmente para a nossa equipe, né? Um incentivo muito grande para a gente ter um choque de realidade do que realmente está acontecendo no nosso Brasil, essa economia competitiva. Então, a questão de nos capacitar, essa tarde foi muito proveitosa. Eu tenho certeza que os resultados serão maravilhosos, num pequeno, num médio, num longo período. Certamente um planejamento que está sendo feito já pela nossa equipe, a gente vai desfrutar de uma maneira maravilhosa de tudo que aconteceu aqui nessa tarde. Um momento muito bacana que nós tivemos aqui além de estar aprendendo, além de estar conhecendo, o F5 sempre foi apertado ali para a questão de atualização de conhecimento, de interação, de integração também com os colegas. A gente leva um aprendizado muito bacana para casa. Juliano é o gerente do hotel em que a palestra foi ministrada. Ele teve redução no número de funcionários e, para os que ficaram, muitos elogios. Particularmente da equipe do Hotel Ibis Styles, é um orgulho muito grande participar e estar com eles diariamente, mas obviamente que é um incentivo, é um gás a mais que a gente dá na vida, no dia a dia deles, né, em relação a eles estarem pensando assim, o que eu posso fazer diferente para melhorar meu local de trabalho, o que eu posso estar fazendo melhor para atender ainda melhor o cliente, e isso para a gente é uma satisfação muito grande, apesar de saber que a gente vai viver tentando aprender tudo e vai morrer burro, né? Porque a gente sabe que a vida é um constante aprendizado, mas é importante sim, é importante trazer para eles. Eu tenho certeza que dá um gás a mais, apesar de eles estarem desenvolvendo vários tipos de coisas diferentes dentro da nossa unidade, mas também a palestra faz com que eles desenvolvam cada vez mais essas novas oportunidades, esses novos comportamentos dentro da instituição de trabalho. Olha aí uma das funcionárias. Para ela, o aprendizado fica para sempre. Nos tempos que nós estamos vivendo agora, é preciso procurar novas ideias para você inovar, para você crescer dentro da empresa. E é isso que eu procuro para mim. Eu procuro sempre estar aprendendo uma coisinha aqui, uma coisa ali, para dar o melhor de mim na empresa e nos outros lugares também, na igreja que eu frequento, na minha família. Então eu sempre procuro isso. E essa palestra foi bem gratificante. O palestrante Vitor Guedes, parceiro da Rede Sim, tem uma participação semanal na Rádio Musical FM de São Mateus e saiu com boa impressão. Palestra muito boa, produtiva e assuntos que chamam a atenção de todo mundo. Como estar no trabalho, como desenvolver, como crescer. Então, essa é uma ideia que todo mundo quer fazer. Então, parabéns à equipe, a todos que participaram, foi muito bacana. E nós vamos falar muito mais, tem muito mais para a gente trocar de informação. Cada público que eu vou, situações que eu dou palestra, eu falo para as pessoas, a gente sempre lembra de uma coisa, o desafio, ele nunca para. Na economia, no trabalho, na profissão, o desafio é sempre. Então, você que está me ouvindo aqui agora, me assistindo, presta atenção. Qual é o seu desafio? Esse é nosso grande lema, qual é o desafio e como suprir isso. Cada dia a gente tem um desafio, a gente até brinca, né? Mata um leão por dia, 10, mas qual é o meu desafio? Vencendo esse, já é um grande caminho. Um abraço a todos, boa semana.
Vamos acompanhar de perto, então, a situação da rua Teófilo Barcelos Rangel. Vocês podem ver que realmente é muito buraco, a rua é totalmente desnivelada e os moradores têm que conviver com a poeira e com a chuva, sem contar a enxurrada quando chove muito forte. Até quando esse problema vai continuar? Quem anda pelo centro de Aracruz não imagina que bem perto daqui existe uma rua que tem gerado muitas reclamações por parte dos moradores. A rua Teófilo Barcelos Rangel não tem calçamento e isso tem criado muitos transtornos aos moradores da rua e das proximidades. Segundo os moradores aqui da rua Teófilo Barcelos Rangel, o motivo do não calçamento desta rua é esta casa, que estaria tomando uma parte da rua. Senhor Josevaldo, em relação a esta casa, o que vocês moradores têm a dizer? Olha, o que nós temos a dizer é o seguinte, que se o problema é a casa, sobre o dono da casa, ele também ele queria que eles decidissem, que ele também quer melhorar a casa dele e fica enrolado aí sem poder fazer nada, esperando o que eles decidem, né? Então, já que eles não querem indenizar a casa dele, então eles façam o calçamento da casa até na rua asfaltada. Assim, resolveria pelo menos parte do problema. Resolveria o problema nosso da poeira e a lama. Bom, e se você quiser rever alguma reportagem que nós exibimos aqui no link, é só você se inscrever no nosso canal do YouTube. Anota aí o endereço, youtube.com/recordnewsES, youtube.com/recordnewsES. O link desta segunda-feira fica por aqui, uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, Record News, informação para você crescer.